Olá, irmãos. Nós vamos agora para o nosso 14º dia de devocional. Nós vamos falar um pouquinho sobre as armadilhas de Satanás. Como Satanás tem armado, né? Como ele tem trabalhado na questão da tentação. E eu quero começar, querido, com uma história falando sobre a captura dos macacos. Eu achei muito interessante essa história. Essa história é muito antiga, né? Mas é muito curiosa. Algumas tribos africanas, elas utilizavam um engenhoso método para capturar macacos. Como esses são muito espertos, né, difícil de você conseguir capturar, que eles vivem saltando de galho em galho cada vez mais alto, né, dentro dessas árvores nativas, eles desenvolveram o seguinte sistema. Eles pegaram uma cumbuca, né, uma vasilha de boca estreita e colocaram dentro dela uma banana. E em seguida amarraram-na no tronco de uma árvore frequentada por alguns macacos. E afastaram-se e esperavam um pouco. Após isso, o macaco curioso desce, né? Para ver o que estava lá dentro, olha dentro da cumbuca e vê a banana. Ele enfia a mão dentro da cumbuca, apanha a fruta, mas como a boca do recipiente é muito estreita, ele não consegue de maneira nenhuma retirar aquela banana. Então ele surge um dilema, né? Largar a banana, né? Sua mão sai e ele pode ir embora. Ele vai embora livremente. Caso contrário, ele continua preso na armadilha. Depois de um tempo, os nativos voltam tranquilamente e capturavam os macacos, porque eles se recusavam. De maneira nenhuma, eles deixavam a banana, eles abandonavam a banana. Então, assim, mesmo debaixo de tudo aquele sofrimento que eles iam passar, eles ficavam grudados na banana. O final é meio trágico, porque os macacos são capturados e servem de alimento, né? Eles acabavam morrendo. E você deve estar se achando inacreditável o grau de estupidez desses macacos, não é? Afinal, basta largar a banana, você fica livre e vai embora, né? E é fácil demais. Mas nós somos assim também em relação ao pecado, né? Nós sabemos aquilo que vai acabar com as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos ali entranhados naquilo ali. Muitas vezes nós estamos ligados naquilo ali. Algo que vai nos prejudicar de maneira terrível, mas nós estamos grudados naquilo. Então, nós precisamos, na verdade, ter essa noção exata de como lidar com toda essa situação. Porque o diabo nos escraviza. O diabo muitas vezes nos prende em certas situações, porque nós não queremos largar determinadas coisas, né? E eu lembro, gente, quando eu era novinho, meu primo gostava muito de cavalo, de andar de cavalo, gostava muito de sair de cavalo, né? E um amigo dele tinha duas mula, né? Chamada Rosilda e a outra chamada Ruana. E essa Rosilda era um pouco mais adestrada, a gente andava nela, e essa Ruana era totalmente chucra. Todo mundo sabe que mula chucra é terrível, terrível de lidar. Ela dava coice, ela dava mordida, ela via para cima, ela levantava, e era algo assim muito terrível. E a gente tinha dificuldade de pegar. Quando você ia para o pasto para pegar elas, era muito difícil. Por quê? Porque, na verdade, elas não queriam de maneira nenhuma ser capturada. Nem a que era boa que andava não deixava muito pegar. E eu me lembro que existia uma estratégia que o meu amigo tinha. Ele encostava no canto da cerca e ele ficava chamando ela pelo nome e ela ficava desconfiada ali. Só que ele pegava um saco. E esse saco ele ficava balançando e chamando ela pelo nome. E ela vinha devagarzinho, até que ele conseguia jogar corda em cima dela. Por que eu estou dizendo isso? Que é a mesma história. A verdade, gente, ela ia sofrer o dia inteiro, ela ia passar aquela dificuldade de estar sendo montada o dia inteiro, ia carregar peso, mas pelo alimento que estava ali, ela estava disposta a pagar aquele preço. Eu acho que muito crente é assim, né? Deixa se prender. Tem sempre o diabo balançando aquele saquinho no canto da cerca, o diabo sempre está trabalhando, fazendo alguma coisa, né, para tentar atrair a pessoa, e a pessoa se deixa atrair. E nós vemos hoje quantas pessoas estão presas nessas coisas, presas nessas armadilhas de Satanás, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a questão da tentação. Pastor, onde começa a tentação? Tá? A tentação, gente, não vem de Deus. Eu já vi muita gente dizendo, não, Deus está me tentando, né, para saber se eu vou conseguir passar por isso ou não. Não é Deus te tentando, querido. A Bíblia deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. A verdade, irmão, nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. A Bíblia diz o seguinte, Tiago,
capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tentação não é algo ruim, porque ele está deixando bem claro que quem for tentado e for aprovado, ele vai receber a coroa da vida, quem conseguir passar por isso. Ele diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Olha o que ele está dizendo. E a ninguém tenta. A tentação não vem de Deus, gente. Deus não tenta ninguém, né? E ele também não pode ser tentado. Ele diz: cada um é tentado quando é atraído e engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência é desejo. Então, como começa a tentação? Ele diz: cada um é atraído. O processo de tentação, gente, começa no processo de atração. Tem coisas que te atraem, e isso vai mexendo com você de alguma forma. E ele fala, depois da atração, ele diz: cada um é atraído e seduzido. Outras traduções está engodado. Então, existe a atração e a sedução, tá? A sedução vai mexendo com você de alguma forma para que aquilo ali possa mexer com a sua mente. Por quê? Você foi atraído por algo, agora a sedução vai fazer você pensar em possibilidades. É aquele momento onde você está dizendo: será que eu vou? Será que não vou? Faço, não faço? As pessoas vão saber, não vão saber? Será que vou ter problema? Não vou ter. Então é aquele momento onde a sua mente está sendo trabalhada ali. Então existe uma guerra para tentar travar você e segurar você nisso, tá? E depois ele diz o quê? Cada um é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, cada um é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Deus, querido, não tenta você. Tá? Não é Deus que está tentando você. Você é atraído pelo seu desejo, o desejo da sua carne. E ele depois havendo a concupiscência ou desejo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então ele fala aqui de algum processo. Ele fala sobre a questão da tentação trabalhando em algum tipo de processo, tá? E é importante você pensar. Primeiro a atração, depois a sedução, né? Depois da atração vem a sedução. E depois da sedução vem a concepção. Ele fala sobre ser concebido. Então, assim, nós vemos esse processo sendo trabalhado antes de chegar. Depois ele diz, aí ele dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, assim, existe um processo sendo trabalhado. Ele diz: não erreis, meus amados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, nós vemos aonde começa o pecado. O pecado começa dentro de nós. Esse processo de sedução, de atração, começa sendo trabalhado, tá? Então, é no seu próprio desejo que o diabo trabalha, tá? Então, assim, gente, o que o diabo pode contra você? Para ser bem sincero, o que ele pode fazer é colocar o prato. Agora, você come se você quiser. Ele é o garçom. Então, ele vem para servir você. Ele trabalha na sua mente, no seu coração, mas ele não pode fazer você pecar. Você é atraído pelos seus próprios desejos, não é verdade? Então, o desejo, gente, é um obstáculo contra nós. Mas nós não podemos ser dominados pelo desejo, né? Foi exatamente o que Deus falou com Caim, quando ele queria matar Abel, né? Gênesis 4:6, ele diz assim, ó, e o Senhor disse a Caim: por que tirasses? Ele estava revoltado, irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. Ele ficou irritado. Ele disse: por que tirasses? Por que descaiu o teu semblante? Eu fico imaginando a cara que ele estava, irmão. A expressão do rosto dele. Eu fico imaginando como que ele não estava. Ele disse: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Ele está dizendo: se você andar correto, você vai ser aceito. Ele diz: se fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Primeira coisa, irmão. Em outras palavras, se você vencer a tentação, você não pecará e eu acolherei você na sua obediência. Depois ele diz: se procederes mal, o pecado jaz à porta, porque o desejo dele será contra ti. Tá? Então isso aqui é importante. Aqui Deus está dizendo o quê? A manifestação subsequente à tentação, que é o pecado, que vem depois da tentação, aguarda Caim na porta. Além disso, o Senhor também declarou que o desejo de Caim assumiria o controle. Então ele diz: você precisa dominar o seu desejo, que a tentação está na porta. A tentação está aí. Então, irmãos, é o que a Bíblia está deixando bem claro. Você precisa dominar.
os seus desejos, você precisa de dominar os seus impulsos, você precisa trabalhar nessas questões, tá? Ele diz, mas o desejo contra ti, cumpre a ti dominá-lo. A única forma de vencermos a tentação é refreando os nossos desejos, né? Sem nada de viver, nada de errado. Então, nós podemos trabalhar algumas coisas para que essa sedução não tome conta da gente, para que esse desejo ele não venha nos dominar, para que a gente não venha a se entregar ao pecado, porque, na verdade, irmãos, o desejo dele é contra ti. E a Bíblia diz, cumpre a ti dominá-lo. A responsabilidade não é de Deus, irmão, a responsabilidade é sua. Se você não fizer a sua parte, é impossível as coisas mudarem. Você precisa ter a questão do domínio. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu estava falando sobre isso. Eu estava dizendo, olha, não adianta nada a gente conversar e se você não conseguir estabelecer alguns limites sobre a sua vida em relação ao pecado. Porque você precisa ser trabalhado, você precisa entender isso. Não é Deus que vai fazer. Na luta contra o pecado é você. Porque se você está dominado em algumas coisas, você está errando, né, na preparação. Irmãos, porque é fato. O que a Bíblia deixa bem claro para nós é o quê? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Se ele disse que a gente deveria orar todo dia, pedindo o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, todo dia também, que eu acredito que a gente tem que orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, ou mal, ou Satanás, né? Essa palavra em algumas Bíblias já foi traduzida maligno. Porque, querido, a ideia é essa. Ele deixa bem claro. Se você não orar todo dia para não cair, irmão, você vai cair. Então, todo dia existe uma oração que a gente precisa fazer. Não me deixe cair em tentação, ó Deus. Me livra do maligno. Você precisa aniquilar a sua carne, entrar em jejum e oração. Tá? Você precisa buscar. Você precisa fazer a sua parte. Senão você vai ser dominado. E aí o diabo vem, balança a sacolinha, né? E você está tão apegado àquilo ali que você não consegue dizer não. Mas, irmãos, é possível vencer o pecado? Claro que é. Mas tem muita gente que está dominado. A Bíblia fala em 2 Pedro 2,19, diz assim, prometendo-lhe liberdade, quando mesmo são escravos da corrupção, pois em quem o homem é vencido do tal se faz escravo. Em outras traduções está, o homem é escravo daquilo que o domina. Então, irmão, se tem alguma coisa dominando você, pode se preparar, você vai virar escravo disso. Se você é dominado pela bebida, você vai virar escravo da bebida. Se você é dominado por sexo ilícito, você vai virar escravo disso. Se você é dominado por pornografia, você vai virar escravo disso. Então, são coisas que você vai sendo dominado. Você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a como mexer, como trabalhar essas coisas. Agora, irmão, é possível vencer? É possível. A Bíblia diz o quê? Jesus ele deixa bem claro, essas coisas vos escrevam para que não caias. Ele diz, se cair, você tem um advogado. Irmão, se fosse possível não ficar de pé, não tinha por que escrever essas coisas, né? Então, assim, tentação a gente pode suportar. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, não veio sobre vós tentação, senão humana. Irmão, a tentação não é demoníaca, diabólica. É o que eu falei, o diabo trabalha nos seus desejos. Não é aquele negócio que você fala, nossa, veio um demônio grandão e disse, agora você vai ter que fazer na marra as coisas erradas. Não, não. A tentação é humana, querido. A tentação é da sua carne. O diabo explora os seus desejos, ele explora a sua carnalidade. Mas, irmão, se a tentação é humana, aquilo que é o escape para suportar é sobrenatural. Deus trabalha em seu favor. Ele diz assim, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Então, isso é claro. Primeiro, tentação humana. Segundo, irmãos, você nunca vai ter uma tentação que você não possa vencê-la. Tá? Terceiro, ele diz, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Então, a tentação é suportável, irmão. Essa história de que eu não consigo, não dá certo. Então, assim, dá certo sim, você consegue. Quais são os fatores que o diabo usa para a questão da tentação? 1 João 2,16, assim, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. O diabo trabalha no quê? Seu desejo da carne. Concupiscência dos olhos, ele trabalha muito naquilo que você vê. Por isso que você vê Jó dizendo o seguinte, eu fiz amizade com os meus olhos, não colocarei numa virgem, porque o olho é a porta de entrada. O que está mais próximo do seu processo mental é a sua visão. Então é fato que o diabo usa isso. E a outra é o quê? Olha o que ele diz. Não é do pai, mas do mundo. Então ele fala, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida
é a questão nível de conquista acima daquilo que é. Tem gente que ele quer viver no nível de conquista e só conquista e só conquista e acaba arrumando problemas em relação a essas coisas, tá? Mas eu preciso resistir, irmão. É possível resistir? Hebreus 12:4 diz: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. É possível, irmão. A Bíblia está dizendo: derrame o seu sangue, mas não peque. Morra, mas não peque. Tá? A santidade, gente, é muito importante. É possível resistir, sim. Existe um valor muito forte na santidade, mais do que qualquer membro que eu tenho. Mateus 5:29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo seja lançado no inferno. E a tua mão direita te escandalizar, corta e arranca longe para longe de ti. Que é melhor que os teus membros se percam do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, irmãos, qual que é a ideia aqui, querido? Ele está dizendo o seguinte: ele não está dizendo para você fazer um processo de mutilação com o seu corpo. O que ele está falando é o seguinte, que mais importante do que qualquer membro da sua vida que você tem é a sua santidade, irmão. O valor da santidade é algo terrível. É mais importante, primeiro, do que a sua vida, né? Porque a gente já falou, derrame todo o seu sangue, mas não peque. E é mais importante do que qualquer membro seu, é mais importante do que seu corpo. Então nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos lutar, irmão. Nós precisamos lutar. A tentação, ela é carnal. A tentação, querido, ela é carnal. Pastor, isso eu não consigo, então foge. 2 Timóteo 2:22 diz: foge também das paixões da sua mocidade. Então é fuga, irmão. Tem situações que o remédio é fuga. Tá bom, querido? Que Deus abençoe você, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa viver isso. Tem coisas, irmãos, que depende de você, não é de Deus. Que você precisa cumprir a sua parte. Que você precisa fazer aquilo que é a sua responsabilidade. Tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, aqui eu falo contigo, Senhor. Eu não sei, Deus, o que os teus filhos estão passando, mas eu sei de uma coisa, Deus: o Senhor é poderoso para fazer. Eu sei que aqui tem pessoas, meu Pai, que têm vivido dificuldades no dia a dia, com tentações, com dificuldades, mas eu sei também, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Dê força para essa pessoa. Dê força, pessoa. Toca, Espírito Santo. Toca, Deus. Ajuda, Senhor, nas dificuldades, nas crises. Ajuda, Deus, nas angústias. Ajuda, Senhor, Deus, nesse processo de santificação. Ajuda, Deus. Coloque, Deus, as tuas mãos santas, Senhor. Abençoa, Deus, esse coração, meu Pai. Deus, o Senhor sabe o que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe do anseio dessa pessoa, Deus, de viver uma vida de santidade. De viver uma vida dentro do teu propósito, do teu projeto. Abençoa, Deus. Coloque as tuas mãos santas. Que essa pessoa decida hoje, Deus, a não pecar. A não viver uma vida para desagradar. A não viver uma vida fora do teu padrão. Abençoa, Senhor. Dê força, meu Pai, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Queridos, continue. Continue, irmão. Eu não sei o que você está enfrentando, querido, mas continue. Continue a luta. Continue a guerra. Continue nesse processo. Sabe? Não deixa o diabo escravizar você nessas coisas. Não deixa o diabo todo momento ali travar você. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele acaba aqui separando a gente de Cristo. Isaías, a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. O pecado, querido, nos afasta de Deus. O pecado, irmão, ele tira esse nível profundo de relacionamento. Sabe, querido, Deus não deixa de amar a gente, irmão. Mas a questão é, querido, que todo o pecado, querido, ele tira essa sensibilidade de relacionamento com Deus. Lute, você consegue. Deus tem um propósito na sua vida. É possível. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Que tentação é humana. A Bíblia diz que no livro de Hebreus que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está falando de tentação, irmão. Ele fala de tentação, querido. É alguém que pode se compadecer porque em tudo ele foi tentado. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Sabe o que a Bíblia diz? Aproximemo-nos, pois, ao trono da graça, porque em tempo oportuno nós vamos achar socorro. Se aproxime desse trono. A graça não é só para perdoar pecado. A graça é para fazer você andar longe do pecado. Se aproxime dele. Diga: Deus, me ajuda, Jesus. O Senhor passou por tudo isso. O Senhor foi tentado em todas as coisas. O Senhor sofreu todos os tipos de tentação e não caiu. Me ajuda a não cair. Que Deus abençoe você, querido. Você queime de amor, de paixão por Deus. Em nome de Jesus.